O vento chegou antes da chuva. Aquele vento seco de Piauí que não avisa, que não dobra o capim devagar, que simplesmente está lá de repente, quente e cheio de poeira vermelha, como se a caatinga inteira tivesse resolvido se mover de uma vez. A porteira bateu, uma vez, e o som foi embora pela chapada como osso quebrando dentro d'água, distante e definitivo. Tertuliano José dos Santos tinha 48 anos e uma vida que cabia numa trouxa de lona. 2 mudas de roupa, um canivete de cabo de osso que havia sido do pai, um terço de madeira com as contas gastas de tanto passar entre os dedos, e uma fotografia dobrada em 4 dentro do bolso interno da camisa, tão perto do peito que quando o coração batia forte, ela batia junto. A fotografia era da mãe, tirada num dia de festa em Picos, no ano em que ele tinha 12 anos. A mãe estava sorrindo de um jeito que ele nunca tinha conseguido reproduzir na memória. Um sorriso que a fotografia guardava melhor do que qualquer lembrança. Ele não sorria do mesmo jeito. Nunca havia sorrido. Era homem de rosto fechado, não por tristeza de propósito, mas pela arquitetura natural de quem passou a vida numa relação com o mundo onde sorrir sem motivo era gasto de energia que a secura do sertão não autorizava. Quando havia motivo, ele ria. Ria fundo de dentro. Aquela risada que começa no peito antes de chegar na boca e que os que conheciam reconheciam como coisa rara e por isso mais real. Nasceu em Picos, interior do Piauí, filho de Ananias e de Dona Generosa, que havia morrido de pneumonia quando Tertuliano tinha 22 anos e que havia deixado no filho a fotografia e o hábito de rezar o terço à noite, não por fé mecânica, mas pelo ritmo. O movimento das contas entre os dedos era o que o pai chamava de jeito de acalmar o pensamento sem precisar de palavra. Ananias havia aprendido isso com o pai dele, que havia aprendido com o pai, uma corrente de homens silenciosos que encontravam no gesto repetido a mesma coisa que outros encontram em conversa. Tertuliano era o último dessa corrente. Não tinha filho. Nunca havia casado. Não por escolha ideológica, não por rejeição ao afeto, por contingência. 26 anos de trabalho em fazendas do sertão piauiense não deixavam espaço para o tipo de permanência que uma família exige. E Tertuliano era honesto o suficiente para reconhecer que não sabia se teria dado conta de dar a alguém o que exigiria em troca, porque o que exigiria era presença, e presença era a única coisa que o trabalho de campo nunca prometeu. O pai havia morrido em 2014, de diabetes que ninguém havia diagnosticado a tempo, porque Ananias não era o tipo de homem que vai ao médico antes de não conseguir mais ficar de pé. Tertuliano estava em Campo Maior quando recebeu a notícia, num serviço de manejo de gado que havia durado 3 meses. Voltou a Picos para o enterro, ficou 1 semana, vendeu o que havia para vender na casa do pai e voltou ao campo porque era o único lugar onde sabia exatamente o que fazer. Chegou à fazenda Carnaúba Grande em 2016, trazido por indicação de um capataz de Valença do Piauí que havia trabalhado com ele por 1 ano numa propriedade de gado de corte em Oeiras. A indicação foi feita pelo telefone, em 2 frases. Tertuliano é bom de animal. Se vocês têm animal difícil, é ele que você quer. A Carnaúba Grande ficava a 42 quilômetros de São João do Piauí, numa faixa de transição entre a Caatinga fechada e o Cerrado do sul do estado, onde o solo vermelho do sertão vai cedendo lugar à terra mais escura do Campo Limpo, e o Mandacaru aparece menos e o Buriti começa a aparecer mais nas veredas. 860 hectares de pasto nativo e pasto formado. Um açude de tamanho razoável que havia resistido às 2 últimas secas sem secar completamente. Uma sede de alvenaria pintada de amarelo palha que o sol havia desbotado para uma cor sem nome. E um dono chamado Clóvis Andrade Rocha, que havia herdado a propriedade do tio. Havia tentado durante 4 anos entender de gado, havia concluído que não entendia, e havia se mudado para Teresina, onde tinha um posto de combustível que entendia muito bem. Clóvis aparecia na fazenda 3 vezes por ano. Nas outras vezes, administrava por telefone com o capataz, um homem de 52 anos chamado Sebastião,
que havia estado na propriedade desde o tempo do tio e que conhecia cada centímetro daquela terra com o tipo de intimidade que só a permanência constrói. Tertuliano chegou numa segunda-feira de julho, com a trouxa de lona nas costas e a reserva de R$ 320 no bolso que havia sobrado do serviço anterior, depois de pagar o ônibus de Oeiras até São João do Piauí e o carro de aluguel que o trouxe do São João até a fazenda, porque não havia outro jeito de chegar. Sebastião o recebeu no galpão, apertou a mão, olhou de cima a baixo com o olhar de quem tem 30 anos de experiência em ler homem novo chegando, mostrou o alojamento, mostrou o fogão, mostrou onde ficava a lenha seca e disse uma coisa só antes de ir embora. Amanhã você vai ver os animais. Tertuliano foi ver os animais naquela mesma tarde. Havia no pasto de fundo, separado da tropa principal, um animal que mudou o rumo de tudo. Um burro. Não um jumento de serviço, não um animal jovem com anos de trabalho pela frente. Um macho de 18 anos, pelagem cinza com pontas escuras nas orelhas e no focinho. Crina rala de velho, costelas que o olho treinado lia antes de chegar perto. Um olho esquerdo com uma opacidade leitosa que reduzia a visão daquele lado para sombra e luz. Estava no canto do pasto, próximo à cerca, e quando Tertuliano parou na porteira do piquete, o animal levantou a cabeça na direção do homem com aquela lentidão de quem já não tem energia para movimentos desnecessários. Tertuliano ficou parado. O burro ficou parado. Ficaram assim por tempo suficiente para o sol mudar de ângulo. O animal se chamava Véio. Não era nome que alguém havia dado com intenção. Era o que os peões chamavam porque era o que ele era, o mais velho, aquele que havia estado lá antes de qualquer um dos homens que estavam lá agora. Havia chegado a Carnaúba Grande com o tio de Clovis, no início dos anos 2000, e havia trabalhado como animal de carga durante anos, carregando material de cerca, sal mineral, ferramentas, o tipo de trabalho que não aparece em nenhum relatório, mas que sem ele o resto não funciona. A visão do olho esquerdo havia começado a deteriorar em 2013, resultado de uma infecção ocular que havia sido tratada tarde e incompletamente. O olho direito ainda funcionava, mas o campo visual reduzido havia mudado o comportamento do animal de forma que os peões mais novos liam como imprevisibilidade e os peões mais velhos liam como adaptação. Véio havia aprendido a se mover de um jeito diferente depois que o olho esquerdo foi. Mantinha distância maior de obstáculos do lado cego. Preferia se posicionar com o lado direito, voltado para o que importava. Sebastião havia dito a Clovis em 2 ocasiões diferentes que o animal havia cumprido o que tinha para cumprir e que o custo de manutenção não era compensado por nenhum trabalho que pudesse fazer. Clovis havia dito que resolveria. Não havia resolvido, porque resolver significava uma decisão que ele preferia não tomar pessoalmente. Tertuliano não sabia nada disso quando ficou parado na porteira do piquete, olhando para Véio. Sabia o que via. Um animal velho com dor crônica nas articulações posteriores, que era lido no modo como o bicho transferia o peso, a forma como o posterior direito cedia levemente mais do que o esquerdo, o jeito que os jarretes estavam posicionados para compensar a sobrecarga que os anos de trabalho com carga haviam depositado nos tendões. Sabia que o olho esquerdo era catarata, não pelo diagnóstico, mas pelo aspecto, aquela opacidade progressiva que o interior conhece de longe, porque no interior veterinário oftalmologista é coisa de cidade grande, e quem lida com animal aprende a identificar o que não tem quem trate. Sabia também que o animal estava com fome. Não a fome de quem não tem comida. A fome de quem come, mas não absorve porque os dentes estão com desgaste de 18 anos, e a dentição já não tritura o capim duro do pasto nativo do jeito que precisaria. Entrou no piquete. Véio recuou meio passo, não por agressividade, por precaução do lado cego. Tertuliano parou, ficou quieto. Esperou. O burro levantou o focinho, as narinas abrindo no ar da tarde. Lendo aquele homem novo do modo que os asininos leem o que os olhos não alcançam, pelo cheiro, pela postura, pelo tipo de presença que o corpo do outro projeta no espaço. O que Tertuliano projetava era a ausência de pressa.
Velho fez um som baixo. Não relincho. Um som de garganta, quase uma pergunta. E ficou. Isso, para Tertuliano, era suficiente para começar. Clóvis Andrade Rocha apareceu na Carnaúba Grande em outubro do mesmo ano que Tertuliano havia chegado. Veio de Teresina, numa Hilux prata, acompanhado de um homem que apresentou como Paulo, consultor do agronegócio, contratado para fazer avaliação da propriedade e apresentar recomendações de otimização. Paulo tinha 36 anos, mestrado em zootecnia pela UFV, uma linguagem técnica impecável e o olhar de quem avalia sistema, não animal. Não havia nada de errado nisso. Era o trabalho que havia sido pedido. O problema era que sistema e animal na prática de campo são coisas que se afetam de formas que nenhuma planilha captura completamente. Ficou 4 dias na fazenda. Andou pelo campo com o GPS e a prancheta, mediu lotação, calculou capacidade de suporte por hectare, avaliou a condição corporal do plantel com a metodologia padronizada de 5 pontos. Fez tudo o que estava na descrição do serviço. No 5º dia, apresentou o relatório para Clóvis na varanda da sede. Tertuliano estava no galpão com a porta aberta. O vento vinha da varanda. Não estava ouvindo de propósito. Estava afiando a lâmina de um podão com a pedra de amolar que havia sido do pai. O movimento rítmico do metal na pedra, que era quase meditativo, e o som da varanda chegava pelo vento em fragmentos. O plantel bovino está abaixo da capacidade de suporte calculada para a área disponível, o que indica subutilização do recurso forrageiro. Recomendo aumento de 30% na carga animal no próximo ciclo de compra. A estrutura de pessoal está superdimensionada para a operação atual. 2 vaqueiros são suficientes para o manejo de um plantel desse porte. O terceiro é redundância de custo. Adicionalmente, o pasto de fundo está sendo usado para acomodar um animal improdutivo, que ocupa espaço e gera custo de manutenção sem nenhum retorno. O descarte desse animal é recomendação prioritária. Clóvis fez perguntas sobre os números. Não perguntou sobre o animal do pasto de fundo. Já havia tomado a decisão antes do relatório. Na semana seguinte, Sebastião chamou Tertuliano no escritório da sede. Disse que havia lido o relatório. Disse que Clóvis havia pedido que a equipe fosse reduzida. Que o mais novo de contrato era Tertuliano. Então era Tertuliano que sairia. Que haveria acerto correto, tudo dentro da lei, aviso prévio e verbas calculadas. Sebastião disse isso com o rosto de quem está cumprindo ordem que não concordou em dar. Havia nele uma rigidez muscular na mandíbula que Tertuliano reconhecia como o jeito que certos homens têm de manter a compostura quando estão sendo obrigados a fazer algo que preferiram não fazer. Tertuliano não disse que estava errado. Não disse que o relatório havia ignorado o que o relatório havia ignorado. Não disse nada que soasse a queixa, porque não era o tipo. Perguntou o que ia acontecer com o burro do pasto de fundo. Sebastião ficou em silêncio por um segundo. Disse que o animal seria enviado para o frigorífico na semana seguinte, junto com o lote de descarte que já estava programado. Tertuliano ficou olhando para Sebastião por um momento. Disse que queria o burro, que aceitava o animal como parte do acerto, no lugar dos 3 dias de aviso prévio, que a lei garantia, mas que poderiam ser convertidos em valor ou em bem, conforme acordo entre as partes. Sebastião foi até Clóvis pelo telefone. Clóvis concordou em menos de 2 minutos, porque um burro velho com um olho ruim não era item sobre o qual valia a pena negociar quando havia tantas outras coisas para resolver. O acerto foi feito na quinta-feira. Na sexta de manhã, Tertuliano saiu pela porteira da Carnaúba Grande, com a trouxa de lona nas costas e veio na corda, o animal andando devagar ao lado, as orelhas em movimento constante, lendo o mundo pelo que o olho direito alcançava e pelo que o cheiro completava. R$ 480 no bolso. Destino que ainda não era destino. Antes de entender o que aconteceu depois, é preciso entender o que é o asinino do sertão piauiense. E entender isso é entender por que Tertuliano havia pedido aquele animal quando poderia não ter pedido nada. O jumento nordestino, chamado tecnicamente de asinino do tipo nordestino, ou jumento pega, não é raça no sentido que os registros de raça equina usam.
É resultado de séculos de adaptação ao semiárido brasileiro, um processo de seleção natural que o sistema não criou, mas que o sistema foi capaz de observar. O animal que o sertão produziu ao longo de gerações é diferente do asno europeu do qual descende. É menor, mais leve, com casco mais duro e mais oval, adaptado ao solo pedregoso da Caatinga. Consome entre 30% e 40% menos água que um cavalo de mesmo porte. Suporta a temperatura de trabalho que o cavalo não aguenta, sem comprometimento de rendimento. Tem uma memória que os tropeiros do sertão descrevem com respeito, e que a zootecnia moderna confirmou como dado. O asinino tem capacidade de memorização de percurso e de reconhecimento de pessoas superior à do cavalo, processada de forma diferente, com uma associação afetiva que se estabelece mais lentamente, mas que, uma vez estabelecida, é extraordinariamente estável. O que o sertão também sabe, e que o relatório de Paulo não havia perguntado, é que o asinino velho de trabalho não perde o valor de uma vez. Perde gradualmente, de acordo com o que pode oferecer, e o que pode oferecer muda com o tempo, mas não zera, enquanto o animal está de pé e em condição de interagir. Velho tinha 18 anos. A expectativa de vida de um asinino sadio em ambiente adequado é de 25 a 30 anos. Havia o que havia para dar ainda. Tertuliano sabia disso. Não nos termos que a zootecnia usa. Sabia porque o pai havia criado jumentos de trabalho durante 20 anos em Picos e havia dito uma vez, numa tarde em que estavam consertando a cerca do chiqueiro, que jumento não envelhece igual a outros bichos. Jumento envelhece feito gente boa. Vai ficando mais quieto por fora e mais fundo por dentro. Tertuliano havia guardado isso do modo que guardava tudo que o pai dizia, sem anotar, sem repetir para ninguém, apenas depositando no fundo de uma memória que havia aprendido a confiar. Você já viu alguém ser descartado como se não tivesse mais nada a oferecer e soube, sem ter como provar que estavam errados? Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. A gente quer saber por onde essa história está chegando. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque o que vem por aí você não vai querer perder. Tertuliano foi para Caracol. Não porque havia planejado ir para Caracol. Foi porque havia um irmão de criação em Caracol, um homem chamado Zezinho, que não era irmão de sangue, era filho do vizinho que havia crescido na mesma cerca e que era a pessoa mais próxima de família que Tertuliano tinha vivo no mundo. Zezinho tinha um sítio de 3 hectares com roçado de feijão e um galpão que estava sem uso desde que o trator havia quebrado e não havia dinheiro para conserto. Tertuliano ligou do ônibus. Zezinho disse para vir. Disse que tinha pasto suficiente para um animal. Disse que tinha espaço no galpão para uma rede. Chegaram no sábado à tarde, Tertuliano e Velho, um no ônibus e o outro numa carroceria que um conhecido havia concordado em usar para o transporte por um valor que comeu parte do acerto, mas que era o único jeito de fazer sem maltratar o animal. O sítio de Zezinho ficava numa encosta com visão para o vale, com uma figueira velha no meio do terreiro que dava sombra suficiente para 3 homens e um animal. Velho foi posto num piquete que Zezinho havia preparado apressadamente com estacas e arame. Um piquete pequeno, mas com capim tenro e sombra da tarde. O burro entrou, cheirou o ar, deu 2 passos, parou. Ergueu a cabeça para Tertuliano, que estava do lado de fora da cerca. Tertuliano disse baixinho: "É aqui por enquanto." Velho abaixou a cabeça e começou a pastar. Nos primeiros dias em Caracol, Tertuliano trabalhou no que apareceu. Consertou a cerca do vizinho de Zezinho por 2 dias. Ajudou num mutirão de colheita de feijão, numa propriedade a 6 quilômetros. Carregou material de construção para uma reforma que estava acontecendo no centro da cidade. Serviço que aparecia e que ele pegava sem perguntar se havia coisa melhor. Porque coisa melhor você busca quando o imediato está resolvido. À tarde, depois do serviço, ia para o piquete de Velho. O trabalho com o animal havia começado no primeiro dia. Não trabalho de campo, não trabalho produtivo. Trabalho de presença. Tertuliano havia observado Velho com a atenção de quem está fazendo diagnóstico sem instrumento. Havia confirmado o que havia visto na carnaúba grande, articulação posterior comprometida, dentição com desgaste que dificultava a mastigação de capim duro,
olho esquerdo com catarata instalada. Havia também algo que não havia observado completamente antes, porque na fazenda sempre havia outra tarefa chamando. Havia na forma como o velho se movia uma compensação postural que era mais complexa do que parecia à primeira vista. O animal havia desenvolvido ao longo dos anos um jeito de andar que distribuía o peso de modo a proteger o jarrete direito, que era o mais comprometido. Essa compensação havia gerado uma tensão secundária no pescoço e no ombro esquerdo, que Tertuliano havia detectado passando a mão pela musculatura do animal numa das primeiras tardes no piquete. Zezinho tinha aparecido na cerca e perguntado o que estava fazendo. Tertuliano disse, desatando o nó. Zezinho ficou olhando por um momento. Disse que não sabia que jumento tinha nó. Tertuliano não respondeu. Continuou com as mãos na musculatura do animal, aplicando a pressão que o pai havia ensinado para desfazer tensão acumulada, a mesma técnica que havia visto a mãe aplicar nos ombros do pai nas noites em que Ananias chegava do campo com a dor que o trabalho deposita nas costas e que o descanso sozinho não remove. Era isso. Mãos que haviam aprendido a encontrar o lugar onde a dor mora antes de perguntar o nome dela. Em 3 semanas, Velho havia parado de transferir o peso da forma compensatória. Não completamente, o jarrete ainda tinha o que tinha, e não ia desfazer. Mas o nó secundário no pescoço havia cedido, e sem o nó do pescoço, o animal se movia com menos esforço total, o que significava que chegava ao fim do dia com menos cansaço, o que significava que dormia melhor, o que significava que comia melhor, porque animal descansado processa o alimento de forma diferente de animal que dorme com dor. Tertuliano havia também ajustado a alimentação de Velho. Havia pedido ao dono do armazém de Caracol que separasse o bagaço de cana que sobrava do processo de produção de rapadura de uma família da região, que jogava fora porque não tinha uso para aquilo. Havia misturado com milho moído, que comprou com parte do que havia guardado, e com um sal mineral que a farmácia veterinária de Caracol vendia parcelado sem problema. A mistura era mole o suficiente para que Velho mastigasse sem o esforço que o capim duro exigia. O animal havia começado a ganhar condição corporal na 3ª semana. As costelas que o olho treinado lia facilmente foram sumindo sob o pelo cinza, não de gordo, de nutrido, que é diferente. Gordo é acúmulo. Nutrido é preenchimento do que estava faltando. Foi em novembro, 6 semanas depois que havia chegado a Caracol, que Tertuliano entrou numa conversa que mudou a direção das coisas. O armazém onde comprava o milho pertencia a um homem chamado Dorgival, 61 anos, que tinha nascido em Caracol. Havia passado 20 anos em São Paulo trabalhando em mercado, havia voltado quando o pai morreu e havia ficado porque havia ficado. Dorgival era o tipo de comerciante de cidade pequena que sabe de tudo o que acontece no município antes que qualquer outra pessoa saiba, não por fofoca, mas por posição. Todo mundo passa pelo armazém. Todo mundo fala. Todo mundo deixa um fragmento que, no acúmulo, vira panorama. Dorgival havia observado Tertuliano por 3 semanas antes de iniciar a conversa. Havia observado o homem chegando ao armazém, comprando o que precisava sem gastar palavra a mais, saindo com o saco nas costas sem pedir carona para ninguém. Havia observado o animal que estava no sítio de Zezinho ficando diferente a cada vez que a filha de Zezinho, que passava pelo sítio a caminho da escola, lhe contava. Numa tarde de sábado, enquanto Tertuliano esperava o troco, Dorgival disse que havia um homem em Simões que estava com problema num lote de jumentos que havia comprado para revenda e que não estava conseguindo manejar porque os animais chegaram assustados e não estavam aceitando nem o cabresto. Tertuliano ficou em silêncio por 1 segundo. Perguntou quantos animais. Dorgival disse que eram 9. Tertuliano perguntou se Dorgival conhecia o homem de Simões. Dorgival disse que conhecia desde criança. Tertuliano disse que se ele ligasse e arranjasse a conversa, ele ia a Simões ver o que era. O homem de Simões chamava-se Mundico, 54 anos, comerciante de animais de pequeno porte, que havia comprado o lote de 9 asininos de um criador de Floriano, com a intenção de revender para produtores da região que usavam jumento para serviço de campo. O problema
era que os animais haviam chegado num estado que Mundico não havia antecipado. Não machucados. Assustados de um modo específico, aquele estado de tensão permanente que aparece em animal que foi manejado com pressa e força durante um tempo longo, que aprende que presença humana precede pressão e que reage a qualquer aproximação com um recuo que não é agressividade, é autopreservação. Nenhum dos parceiros de Mundico havia conseguido colocar cabresto em nenhum dos 9. Um havia levado um coice que havia machucado o antebraço o suficiente para ir ao pronto-socorro de Simões. Outro havia desistido na terceira tentativa. Tertuliano chegou a Simões numa quinta-feira de manhã, no ônibus das 6, que parava na rodoviária de Lata às 8h20. Mundico foi buscá-lo. No caminho para a propriedade, Tertuliano não perguntou sobre os animais. Perguntou sobre o criador de Floriano. Como havia sido o transporte? Quanto tempo os animais haviam ficado no caminhão? Se haviam sido misturados com animais desconhecidos durante o percurso? Mundico foi respondendo. Tertuliano foi ouvindo com o tipo de atenção que não interrompe porque já está montando o quadro antes da resposta acabar. Quando chegaram, Tertuliano pediu para ficar sozinho com os animais por 2 horas. Mundico disse que tudo bem. Disse que havia tentado de tudo e que se o homem quisesse tentar sozinho, era por conta e risco. Tertuliano disse que sabia. Entrou no curral onde os 9 estavam, fechou o portão por dentro e ficou parado no centro do espaço. Não no centro geográfico. No ponto que estava equidistante de todos os animais, de um modo que nenhum se sentisse encurralado, que houvesse espaço de fuga em todas as direções, mesmo que o portão estivesse fechado. Isso era o que o pai chamava de dar saída para o bicho, mesmo quando a saída não existe. O animal que sente que tem caminho de escape raramente usa. O animal que sente encurralado usa sempre. Ficou parado. Não olhou para nenhum animal de frente. Olhou para o chão, para a cerca, para o lado, com o olhar periférico de quem está presente sem pressionar. As orelhas dos 9 foram se ajustando. Primeiro todas viradas para o homem, tensas, atentas. Depois, aos poucos, uma ou outra se movendo para outras direções, sinal de que o animal estava dividindo a atenção entre o homem e o resto do mundo, que é sinal de que o homem havia deixado de ser ameaça exclusiva. Em 40 minutos, 3 dos 9 estavam a menos de 2 metros de Tertuliano. Em 1h30, ele havia posto a mão no pescoço de 5 deles. Em 2 horas, havia colocado o cabresto em 3. Mundico estava na grade do curral quando Tertuliano saiu. Ficou olhando para os animais por um momento. Depois olhou para Tertuliano. Depois voltou a olhar para os animais como se a conta não fechasse. Perguntou o que havia feito. Tertuliano disse: "Fiquei." Mundico ficou quieto por um tempo. Depois perguntou quanto cobrava para terminar o serviço com os outros 6. Tertuliano deu um número. Mundico pagou na hora. Voltou no dia seguinte e no outro. No terceiro dia, os 9 animais aceitavam cabresto e aceitavam ser conduzidos pelo curral. Não estavam domados no sentido completo. Estavam acessíveis, que era o que o mercado de Mundico precisava. Mundico vendeu 6 dos 9 em 2 semanas, depois que voltaram a aceitar manejo. Ganhou em cima do que havia esperado ganhar quando havia comprado o lote. Ligou para Dordival no dia do último pagamento e disse uma frase que Dordival repetiu para Tertuliano com o tipo de precisão de quem sabe que a frase é importante. "Esse homem faz com o animal o que ninguém que eu já vi fez." Dordival tinha um sobrinho em Oeiras, que criava muares para serviço de campo, e que havia 2 anos estava com um problema de rendimento nos filhotes, porque as éguas madrinheiras não estavam aceitando bem o acasalamento. Conectou Tertuliano com o sobrinho. O sobrinho tinha um primo em Floriano, que criava jumentos de raça para reprodução, e que estava com um garanhão jovem que havia apresentado comportamento agressivo depois de um acidente no piquete e que nenhum tratador havia conseguido normalizar. O primo tinha um vizinho em São Raimundo Nonato. O vizinho tinha um cunhado em Paulistana. Não havia plano. Havia presença, havia resultado. Havia a palavra de quem havia visto e que no interior do Piauí se move de boca em boca com uma velocidade que nenhuma propaganda compra. Em março do ano seguinte, Tertuliano havia atendido 23 propriedades em 8 municípios, não como empresa.
Como o homem que aparecia com a trouxa de lona, ficava o tempo que o trabalho pedia e ia embora quando estava feito. Cobrava o que achava justo. Nunca havia saído de um serviço com queixa atrás. Velho havia voltado a trabalhar. Não o trabalho de carga de antes, o trabalho que a idade dele permitia. Tertuliano o usava para deslocamentos curtos, entre propriedades quando o percurso era viável. O animal marchando devagar ao lado, enquanto Tertuliano caminhava, as duas sombras na estrada de terra do sertão piauiense, curtas no meio-dia, longas no fim da tarde. Havia também uma coisa que havia acontecido com o velho, que Tertuliano não havia antecipado completamente. O burro havia se tornado parte do trabalho. Não formalmente. Não havia planejamento. O que havia era que quando Tertuliano chegava a uma propriedade com o velho ao lado, os animais da propriedade reagiam de forma diferente do que reagiriam a um homem chegando sozinho. O asinino velho, com o seu cheiro específico, com o seu modo de mover-se sem urgência, com aquela calma de animal que já não tem nada a provar, funcionava como uma espécie de mediação. Os animais assustados de Mundico em Simões haviam olhado para Velho antes de olhar para Tertuliano. Velho havia ficado parado, os cascos firmes, as orelhas relaxadas, e isso havia comunicado algo que nenhum gesto humano comunicaria da mesma forma. Animal calmo perto de animal assustado é dado de campo. Os tropeiros do sertão sabiam isso. Usavam a madrinha, a égua de sino que os outros animais seguem não porque a madrinha manda, mas porque a madrinha não demonstra medo e o medo é contagioso e a ausência de medo também. Velho era a madrinha de Tertuliano. Foi em julho daquele ano que o telefone de Tertuliano tocou com um número de Teresina que ele não reconheceu. Atendeu. A voz do outro lado era de Clóvis Andrade Rocha. Clóvis disse que havia sabido do trabalho que Tertuliano estava fazendo. Disse que havia sabido pelo primo de Dorgival de Oeiras, que havia comentado com um homem de São João do Piauí, que havia comentado com alguém que frequentava a mesma associação de criadores que Clóvis frequentava em Teresina. Disse que a Carnaúba Grande estava com problema, que o aumento de 30% na carga animal que Paulo havia recomendado havia superlotado o pasto num ciclo de chuvas abaixo da média, e o resultado havia sido perda de condição corporal no plantel inteiro. Que Sebastião estava com dificuldade de manejo porque os animais estressados pela superlotação apresentavam um comportamento alterado. Que havia procurado Paulo e Paulo havia dito que o problema era climático, não de lotação, e havia apresentado outra recomendação com outro custo. Clóvis disse que queria saber se Tertuliano topava voltar. Tertuliano ficou em silêncio no telefone por um tempo. Não era silêncio de hesitação. Era silêncio de homem que está deixando a resposta assentar antes de falar, porque a resposta já estava pronta, mas não havia urgência em entregá-la antes do tempo certo. Disse que topava. Disse o valor que cobrava por mês. Era quase o dobro do que havia recebido antes. Disse que precisaria de autonomia sobre decisões de manejo sem consulta a relatório externo para cada escolha de campo. Disse que levaria o burro. Clóvis concordou com tudo em menos de 1 minuto. Tertuliano desligou. Ficou parado na varanda do sítio de Zezinho por um tempo, olhando o terreiro, a figueira velha, o piquete onde Velho pastava com aquela calma de quem não sabe que as coisas estão mudando e por isso não se agita com o que não aconteceu ainda. Não havia vitória no que sentia. Havia peso. O peso de voltar ao lugar de onde havia saído com R$ 480 no bolso e um burro velho na corda. E voltar diferente, não porque havia provado algo, mas porque havia feito o que sabia fazer. E o fazer havia falado mais alto do que qualquer argumento que poderia ter dado na sala da sede naquele outubro. Havia também, debaixo do peso, algo menor e mais preciso. A satisfação específica de ter apostado no que o mundo havia descartado e ter acertado, não por sorte, por conhecimento. Por ter passado as mãos pelo pescoço de um burro velho numa tarde de julho e entendido o que as mãos disseram. Se essa história tocou algo em você, se você reconheceu nela alguém que carregou um saber que o mundo não soube ver, comenta aqui embaixo. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir hoje. A gente lê tudo. Tertuliano voltou à Carnaúba Grande numa segunda-feira de agosto,
com a trouxa de lona nas costas e véio na corda. O mesmo portão de ferro, a mesma estrada de terra, o mesmo cheiro de caatinga e de pasto seco do sertão piauiense que o vento carregava desde sempre e que carregava agora, idêntico, como se o tempo não fosse linear, mas circular. Sebastião estava no galpão quando chegou. Ficou parado, olhou para Tertuliano, olhou para o burro, voltou a olhar para Tertuliano. Disse apenas, "Bem-vindo de volta." Os dois apertaram a mão. Não havia muito mais a dizer entre homens que o campo havia educado na mesma escola. O trabalho começou no dia seguinte. Não era simples. O plantel havia sofrido o que havia sofrido e recuperação de condição corporal em rebanho bovino é processo de meses, não de semanas. Tertuliano sabia disso e não prometeu o que não ia poder entregar no prazo que os números de Clóvis esperavam. Disse a Clóvis numa ligação de 15 minutos que havia pedido para fazer antes de começar. O resultado vai aparecer no segundo semestre do ano que vem. Se o senhor precisar antes, eu não sou o certo para esse trabalho. Clóvis disse que esperava, e esperou. Em março do ano seguinte, a pesagem do lote de novilhos da Carnaúba Grande mostrou ganho médio por animal que não havia sido registrado nos últimos 4 anos. O veterinário que havia acompanhado o plantel por esse período disse a Clóvis que havia 2 fatores que explicavam o resultado: o ajuste de lotação e o manejo do estresse dos animais, esse último sendo o fator que ele mesmo não havia conseguido nomear com precisão, mas que havia observado mudar desde que Tertuliano havia voltado. Clóvis ligou para Tertuliano com o número na mão. Tertuliano ouviu. Disse que era o esperado. Véio ocupa um piquete próximo à figueira velha que havia no terreiro da sede da Carnaúba Grande. Uma árvore que o tio de Clóvis havia plantado e que dava sombra suficiente para um animal e um homem sentado ao lado. O olho esquerdo do burro não melhorou, porque catarata instalada não melhora sem cirurgia. E cirurgia era coisa que o orçamento não havia previsto e que Tertuliano havia pesado e decidido que o animal vivia bem sem ela, que o olho direito era suficiente para o que precisava e que a compensação pelo lado cego havia se tornado parte do modo de estar de véio no mundo, não um defeito a corrigir, uma adaptação a respeitar. O jarrete direito ainda cede um pouco mais do que o esquerdo. Tertuliano passa as mãos pela musculatura do animal toda manhã cedo, antes de qualquer outra coisa, com aquela pressão específica que o pai havia ensinado e que o pai do pai havia ensinado antes, e que agora estava sendo passada para o filho de Zezinho, um menino de 9 anos que havia começado a aparecer no piquete nas tardes de sábado e que ficava parado olhando Tertuliano trabalhar com aqueles olhos de criança que ainda não aprendeu a fingir que não está impressionada. Tertuliano havia começado a explicar o que fazia enquanto fazia. Não como aula, como conversa. A mesma conversa que o pai havia tido com ele décadas atrás, numa tarde de sol em Picos, passando a mão pela musculatura de um jumento de trabalho, enquanto dizia em voz baixa: "Aqui é onde ele guarda o que não consegue falar." O menino de Zezinho ouvia com a boca levemente aberta, as mãos atrás das costas, tentando ficar quieto para não assustar o burro. Numa tarde de setembro, o menino perguntou se podia tentar. Tertuliano ficou em silêncio por um segundo. Depois se moveu de lado, abrindo espaço. Disse: "Começa devagar. Acompanha a respiração dele antes de apertar qualquer coisa." O menino colocou as 2 mãos pequenas no pescoço de véio. O burro não se mexeu. Ficou com as orelhas levemente voltadas para trás, não em sinal de alerta, em sinal de atenção. Ouvindo. Lendo aquelas mãos novas que estavam aprendendo a linguagem que não tem escrita. Tertuliano ficou do lado sem dizer mais nada. O que havia para dizer estava sendo dito pelas mãos do menino no pescoço do burro e pela tarde do sertão piauiense caindo devagar sobre o piquete da figueira e pelo silêncio que os dois, o homem e o menino, sabiam guardar do jeito que certos silêncios precisam ser guardados. Na porteira de entrada da Carnaúba Grande, onde não havia nada além do ferro enferrujado que sempre esteve ali, Tertuliano havia pregado 1 semana antes uma tábua de aroeira escura, madeira que o sertão endurece até não ter mais nada para perder, com letras marcadas a fogo que o filho de Zezinho havia ajudado a fazer porque tinha mão firme para aquilo.
A tábua dizia uma frase. A frase era do pai de Tertuliano, que era do pai, que era provavelmente de alguém antes que ninguém lembrava mais o nome. Bicho que ainda confia em você, ainda tenho que te ensinar.